imediatamente, começamos já olhando o BTC contra o dólar Tether. O BTC contra o dólar Tether, né? O BTC contra o dólar Tether encontra-se em cima de uma zona de suporte. Tá? A gente, nas últimas semanas, a gente saiu da tendência de alta que nós estávamos trabalhando, nós estávamos em tendência de alta, e a gente corta essa tendência de alta, abandona ela, e passa a andar agora dentro de uma tendência de lado. Colocando aqui o gráfico semanal, a gente vê que esses dois topos formados, deixa eu apagar todos esses estudos, esses dois topos formados, eles encontram-se realmente produzindo uma resistência importante e lembram bastante estes dois topos que aqui estão. E que logo após uma breve congestão, a gente teve um recuo mais importante, voltando inclusive para essa área que aqui encontra-se. Se nós estivermos imitando ou se nós estivermos repetindo a movimentação observada no ano de 2021, neste caso nós perderíamos esta região e voltaríamos para cá, para a área de 40 mil dólares, né, formando um movimento de recuo para esta região que aqui encontra-se. Então esta é, sem dúvida alguma, talvez um cenário simétrico possível que nós temos que estar atentos. Não estou dizendo que vai acontecer isso, eu só estou dizendo que está parecendo com o que foi feito em 2021. E aí nós podemos encontrar aqui uma situação, vamos colocar aqui no TradingView, como encontra-se o M2 global, porque o que aparenta estar acontecendo dentro do mercado do Bitcoin, de fato, é uma falta de dinheiro suficiente para empurrar o Bitcoin para cima. Então está faltando M2 global, está faltando grana, está faltando dinheiro, bufunfa, né, para que as coisas realmente consigam subir. Né? E aqui a gente tem o M2 global, vamos colocá-lo aqui embaixo, e a gente vê que de fato a gente está lateralizado no M2 global. E se a gente coloca isso num gráfico a nível semanal, vejam que nós estamos exatamente nesta região, no mesmo ponto de M2 global que nós estávamos aqui, né, até um pouco mais alto, podemos por assim dizer. Né? E para mim, para que o BTC consiga realmente ascender a níveis mais altos, especialmente 100 mil dólares, a gente precisa que o M2 global seja rompido, o topo histórico do M2 global aqui. E esse topo histórico ele só será rompido quando efetivamente nós reduzirmos a taxa de juros Estados Unidos. Isso vai tirar o dinheiro que está represado em tesouro direto, em títulos e coisas assim, e vai trazer dinheiro para o cenário de criptomoedas novamente. Então, a gente vê que o BTC ele perde aqui, e isso tudo vocês entenderem como é importante compreender bem a função da taxa de juros. Não apenas a taxa de juros nos Estados Unidos, mas também no Brasil. E como que isso modifica e como isso mexe realmente de uma forma muito importante a nossa economia mundial. Né? Então, olhando isso desta forma, eu acho que nós temos aqui um cenário ruim, porque, deixa eu mostrar aqui, esse suporte, que era um suporte importante, olha a quantidade de suporte que a gente perdeu nos últimos dias. A gente tinha um suporte importante aqui, que foi perdido. Depois chamamos o próximo fundo, que foi perdido. Depois chamamos este outro ponto aqui, que foi perdido. Depois chamamos esse outro suporte aqui, que era o topo anterior rompido, que foi perdido. E agora, por último, temos esse suporte aqui, que está na berlinda de ser eventualmente perdido. Isso tudo demonstrando que sim, a tendência do BTC mudou, é uma tendência lateral, e durante esse período de tendência lateral, as dificuldades de fazer trade em criptos aumentam radicalmente. É bem verdade que agora, novamente, nós estamos em cima de uma zona de suporte. A resistência está nesta região aqui. E aqui, provavelmente, este ponto de ruptura deste 1, 2, 3 aqui que foi feito, gera, sim,
uma entrada para mim como trader. O meu stop fica abaixo dessa mínima. Então nós estamos falando de uma entrada com stop de 2%. Se tudo correr bem, o meu alvo é no mínimo voltar para esta região que encontra esses 64 mil dólares, que é o fundo anterior perdido. E se tudo correr maravilhosamente bem, para buscar esse outro fundo aqui, que seria de 9%. E se o mundo fosse belo, maravilhoso e fantástico, o BTC faria esse fundo e voltaria para cá. E isso entregaria um bom trade no sentido de relação risco-benefício. Então eu estou olhando para essa situação e cogitando se realmente não é um ponto adequado. O fato é que BTC eu continuo dentro de um modelo de DCA, continuo tomando posições, não vejo por que não tomar posições nele. Estocástico lento bastante sobrevendido. No semanal ele está quase chegando na zona perfeita de acúmulo violento, e quando chegar aqui eu vou comprar forte, né? Mas para mim talvez tenha que chegar um pouco mais baixo, perto de 45 ou 50 mil dólares. Eu entendo que a maior parte dos institucionais quer montar um preço médio perto da faixa dos 50 mil dólares, então eles estão tentando empurrar o preço para lá.